Hoje, dando início à nossa série de contos do Velho Testamento, vamos narrar a história da criação do mundo até o surgimento de Adão e Eva. Este relato é baseado nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, onde o silêncio se torna luz, o pó se torna homem e um jardim secreto passa a guardar o destino de todos nós. No princípio não havia o som, nem a luz, nem a própria ideia de tempo. O que existia era o silêncio absoluto. Um vazio sem forma, sem altura ou profundidade. Não havia frio, nem calor, nem o cheiro da terra. Não havia espaço para o movimento. Mas então, sem aviso ou plano aparente, algo pulsou no coração do nada. Foi o primeiro gesto da existência. A escuridão foi subitamente rasgada pela luz. Não um sol, mas uma explosão de claridade que deu origem ao antes e ao depois. O tempo nasceu naquele instante. A luz se espalhou, mas logo recuou para estabelecer um equilíbrio, criando a primeira fronteira do mundo, o dia e a noite. Em seguida, surgiu o firmamento, uma cúpula fina e vasta, separando o espaço que pairava acima das águas que repousavam abaixo. Sob esse céu em formação, a terra resolveu emergir. O solo subiu, as montanhas se ergueram e os mares, recuando, encontraram seus limites. Onde a terra tocava o ar, a vida explodiu em tons de verde, musgos, gramas e florestas que dançavam mesmo sem a presença do vento. Logo, o vazio foi preenchido pelo bater de asas nos céus e pelo mergulho das grandes feras nos abismos do oceano. O mundo era um cenário pronto, mas ainda silencioso de presença humana. Da poeira do solo surgiu então uma figura diferente de todas as outras, alguém com mãos para tocar e olhos para compreender. Moldado da poeira, Adão despertou. Ele sentiu o ar entrar nos pulmões pela primeira vez e ficou de pé, assustado com o próprio fôlego. Ele não possuía espelhos, mas o mundo inteiro parecia refletir sua chegada. O homem estava pronto, mas o seu verdadeiro lar, o jardim, ainda era uma promessa a ser plantada. O mundo já possuía rios, montanhas e feras, mas ainda não era um lar. A terra era vasta, mas bruta. Foi para preencher esse vazio de pertencimento que um jardim foi plantado à parte. O Éden não era um lugar comum, mas um espaço delimitado onde o ar tinha outra textura e o solo parecia pulsar com uma vida mais intensa. No centro desse santuário, duas árvores cresciam mais altas que todas as outras, tocando o limite da luz. Uma era a árvore da vida, vibrante e constante. A outra, a árvore do conhecimento do bem e do mal, carregava frutos densos que pareciam guardar o peso de segredos ainda não revelados. Adão foi conduzido a esse refúgio. Ele despertou sobre musgos macios, cercado por um riacho que sussurrava histórias sem palavras. Pela primeira vez, a solidão não trazia medo, trazia confiança. O homem caminhou entre as criaturas e ao olhá-las libertou seus nomes. Chamou de pássaros os que voavam, de répteis os que rastejavam e os que habitavam as profundezas. No entanto, enquanto observava os pares de animais que cruzavam seu caminho, Adão sentiu um lampejo de algo que ainda não sabia nomear. A falta. Ele era o senhor do jardim, mas era um senhor solitário. Numa tarde de silêncio absoluto, o homem adormeceu à sombra da árvore da vida, enquanto era dominado pelo sono. Uma nova forma foi moldada a partir de sua própria substância, de sua própria carne. Quando Adão abriu os olhos, o mundo já não era o mesmo. Diante dele estava Eva. Não era apenas outra criatura, mas um espelho de sua própria existência, com olhos que carregavam a mesma centelha de consciência. Eles passaram a habitar o jardim juntos, bebendo das águas e apreciando a perfeição de um tempo que não parecia passar. Mas ao longe, a árvore do conhecimento permanecia imóvel, observando-os como uma porta que aguardava o primeiro toque. O paraíso era pleno, mas a liberdade, silenciosa, já começava a gerar as primeiras perguntas. A chegada de Eva mudou a pulsação do jardim. O que antes era uma exploração solitária agora era uma descoberta compartilhada. Eles aprenderam a ler os sinais do Éden, o momento exato em que as flores exalavam seu perfume noturno, o caminho das águas que nunca secavam e o ritmo das estações que não conheciam o inverno. Adão ensinava a Eva os nomes que dera às feras, e Eva, por sua vez, encontrava novas formas de perceber a beleza, notando a delicadeza das cores que o homem, em sua objetividade, muitas vezes deixava passar. Eles viviam em uma simbiose perfeita com a natureza, sem o peso do passado ou a ansiedade pelo futuro. Passaram-se ciclos de sol e lua. Eles caminhavam sem pressa, bebendo o mel das colmeias e repousando sob as copas imensas das árvores. Não havia roupas, mas também não havia o conceito de exposição, pois não existia o julgamento. Eles eram como crianças em um estado de eterna manhã, onde cada fruta colhida era um banquete e cada mergulho nos rios era uma renovação. No entanto, com a passagem desse tempo sem contagem, uma sutil mudança começou a se infiltrar no silêncio dos galhos. A plenitude, por ser absoluta, começou a gerar um espaço vazio,
a curiosidade pelo que estava além da obediência. Foi nesse silêncio de uma tarde morna, enquanto o sol dourava o tronco das árvores centrais, que algo diferente se manifestou. Entre as folhas da árvore do conhecimento, um brilho novo e sinuoso apareceu. Não era um pássaro, nem uma fera das que Adão nomeara com tanta facilidade. Era uma presença que não pisava, mas deslizava, possuindo olhos que pareciam carregar uma inteligência antiga e inquietante. Ela não atacava, apenas observava, imóvel como uma joia escondida na folhagem. Adão e Eva ainda não sabiam, mas o jardim já não estava mais a sós com eles. O mistério havia se enrolado nos galhos, e a primeira pergunta do mundo estava prestes a ser sussurrada. Se você gosta deste tipo de conteúdo e acredita que essas histórias merecem ser contadas com clareza e profundidade, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Sua participação é o que nos ajuda a continuar produzindo e a levar essa riqueza cultural a cada vez mais pessoas. Comente aqui embaixo qual parte dessa história mais te impressionou ou qual outro conto bíblico você gostaria de ver narrado por aqui. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e nos vemos no próximo relato. Tchau.